Olá, meu nome é Noro Filho. Eu sou Joana Valan e hoje o Bitola recebe José Augusto Henriques, o Muleta, que fez o vídeo de ficção A Banda. E no quadro Cinema no Tema vamos discutir como o cinema retrata os diversos tipos de cegueira social. Não troque de canal que o Bitola está começando. O programa começa com o quadro Lendo Cinema, com o livro Katharine Hepburn, uma biografia. Meu nome é Rafael Torresani, eu sou estudante de Publicidade e Propaganda da FAESA, trabalho numa agência de monitoramento de mídia e eu vou indicar a biografia da Katharine Hepburn, que é uma das principais atrizes da história do cinema. E o livro foi escrito pela professora de cinema Barbara Lemming e conta a história de Katharine desde da geração dos seus bisavós até os últimos trabalhos da atriz. Além disso, o livro traz casos interessantes sobre a vida pessoal da atriz, que influenciou muito no seu trabalho, principalmente os casos que teve com John Ford e Spencer Tracy. John Ford, um dos principais diretores de cinema da época, era casado. E o livro conta que Katharine Hepburn chegou a oferecer dinheiro à sua mulher para que ele deixasse o seu casamento, mas ela não aceitou. E o caso que Katharine Hepburn teve com Spencer Tracy influenciou muito na carreira da atriz, principalmente durante a doença dele, porque ela chegou a rejeitar alguns projetos e os projetos ela só aceitou com a condição de que ele estivesse presente. Outro fato interessante é que Katharine Hepburn ela tem um recorde de premiações. Ela ganhou 4 Oscars como melhor atriz e foi indicada 12 vezes. A única atriz que conseguiu bater esse recorde foi a Meryl Streep, com 15 indicações. E uma das coisas mais interessantes que o livro traz é a história da Katharine Hepburn mãe, que foi uma das líderes do movimento sufragista nos Estados Unidos. E hoje todas as mulheres que votam devem muito a essa mulher, chamada Katharine Hepburn, mãe de Katharine Hepburn, atriz. Além da vida pessoal de Katharine Hepburn, o livro, que tem 514 páginas, conta muito sobre a vida, sobre a obra e sobre a história do cinema. No Videomaker de hoje, vamos apresentar o vídeo de ficção A Banda. A produção foi realizada pelo ex-aluno do curso de RTV da FAESA, José Augusto Henriques, o Muleta, e inteiramente gravado na rodoviária de Vitória. Vamos ver o vídeo e, na sequência, bater um papo com o diretor. Passagem para Macaé, por favor. São R$30. O ônibus sai dentro de 10 minutos, na plataforma 9, sua poltrona é a 30. Obrigada, uma boa viagem, boa noite. A revista e me dá um biscoitinho desse aí.
ex-aluno da FAESA e produziu o vídeo A Banda. Hoje aqui com a gente, José Augusto, o Muleta. Olá, Muleta. Tudo bem? Por que o vídeo se chama A Banda? Cara, é engraçado. Às vezes as pessoas até assistindo o meu trabalho me perguntam, não conseguem entender. E eu dou vários sinais em vários sentidos. Mas, na verdade, a banda é de rasteira, sabe? Sabe quando você dá uma banda em alguém, dá uma rasteira. Esse é o motivo. As pessoas acham que é uma banda de biscoito, uma banda de música, uma banda de... enfim. Mas é isso, é uma rasteira. Mas eu não me importo também com as pessoas acharem, cada um tem a sua... E de onde surgiu a ideia do roteiro? O roteiro, ele é uma história muito simples, muito do dia a dia, uma coisa que tá na vida das pessoas. E foi uma adaptação de uma história que eu ouvi, que estava em outro contexto, uma outra situação. E foi disso, foi de vivências, de coisas da vida, várias histórias que eu ouvi. E de um e-mail também que eu recebi, que foi dali que veio tudo. E a gente sabe que o roteiro foi mais complexo um pouquinho, e você foi cortando muito. Por que diminuiu? Exatamente. Esse e-mail que eu recebi, as histórias que me contavam, sempre envolviam personagens muito estereotipados, situações muito carregadas. E o que me atraiu disso tudo não eram nem os personagens, nem a complexidade de tudo. Era a pequena banda, a pequena rasteira, aquilo ali que me chamou a atenção. E eu resolvi trabalhar em cima daquilo ali só, entendeu? Então eu trouxe personagens mais sóbrios, trouxe uma narrativa bem linear, bem simples, porque a minha intenção é que o espectador veja da maneira mais neutra possível a minha história. Eu quero ser mais neutro possível para que o espectador seja responsável pela intenção do filme, entendeu? E aquela banda lá no meio da rodoviária? Cara, aquela banda no meio da rodoviária, na verdade, era o seguinte: o filme, ele não tem som, ele não tem texto, não tem diálogo, né? Aliás, tem 2 momentos bem curtos que tem diálogo. E eu queria ter uma música envolvida, eu queria... a música é uma coisa muito importante, né? E como eu queria uma história bem realista mesmo, nessa questão de linguagem, de desenvolvimento de narrativa, a história ela acontece cronologicamente falando, sabe? A mulher vem, chega na rodoviária, vai acontecendo tudo bem cronológico. E eu não queria botar uma música ali não diegética no meio daquilo tudo. Então eu tive a ideia de colocar uma bandinha como se fossem artistas de rua, né? Ali na rodoviária, que me dava o subterfúgio para ter a música e ao mesmo tempo continuar com essa coisa real. E quem está ali, inclusive, é o Harrington e o Roberto e o Marcos Trancoso, que estão ali fazendo essa banda, que são 3 músicos de uma magnitude extrema. O Marcos Trancoso é o produtor executivo, ele é professor aqui na FAESA, o Júnior fez a fotografia, são grandes referências que eu tenho, grandes parceiros, e foi uma honra ter esses 3 músicos ali no meio. Mas a função de narrativa mesmo, além da homenagem, né, que eu fiz a eles, é essa função de ter uma trilha diegética, para ficar bem real mesmo, entendeu? É isso. E você contou com muita gente nessa produção. Como é que você conseguiu esse tanto de gente? Cara, foi tendo um conceito muito forte na minha cabeça, que era essa banda. Tudo foi em cima do conceito. Eu consegui as participações com um trabalho muito sério, eu fui muito sério na produção disso. Eu fiz projetos, eu fiz planilhas, fiz reuniões, convidei as pessoas As pessoas viram isso, que a gente estava fazendo um trabalho sério. Fui de pouquinho em pouquinho com essa proposta, com artifícios cada vez mais concretos, com parcerias cada vez mais concretas, e a coisa foi só crescendo. E é isso, eu falo para todo mundo que o meu filme é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. A gente teve uma produção excelente, uma coisa de estrutura, falando de Vitória, uma estrutura bem razoável, de ponta até, mas sem recurso, sem dinheiro, sem patrocínio, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Eu tinha uma grua, tinha um traveling, mas foi tudo conseguindo, pedindo para os amigos, entendeu? E foi dessa maneira. O pessoal que trabalhou na produção foi todo voluntário? Foi, todo mundo voluntário. Todo mundo voluntário, todo mundo trabalhou, que eu nem acho que seja a política correta de se fazer.
Acho que o bom é fazer isso ganhando dinheiro, né? Às vezes são profissionais, são pessoas que têm conta para pagar. Mas foi todo mundo voluntário por causa da proposta muito séria, um projeto feito de uma maneira coerente, a gente filmou tudo em uma noite só, o que deu espaço para tá conseguindo um volume de coisas concentrado num só momento muito grande, entendeu? De repente, se eu estivesse filmando em 3 diárias, eu nem ia ter o nível de diretor de fotografia que eu tive, que foi o Júnior, eu nem ia conseguir ter uma grua, ter um traveling igual eu tive. Tudo em um dia só, eu potencializei esse dia com a estrutura máxima que eu conseguia e, cara, foi demais. E foi fácil conseguir gravar os trechos lá na rodoviária? O set de filmagem foi um sonho se realizando pra mim, sabe? Eu demorei muito tempo, desde o momento que eu comecei a ter vontade de produzir em cima dessa história, até o set de filmagem demorou alguns anos até. Foi uma história que eu amadureci muito, tive um trabalho muito intenso com os atores. Quando eu cheguei no set, parecia que aquilo não estava acontecendo. Se não tivesse o Rafael Gasparini comigo, que fez assistente de direção, que foi um aluno que formou comigo aqui na FAESA também, que não tá editando lá, fazendo um comercial, não pôde vir, eu chamei ele para vir comigo. Ele que tocou, ele foi um puta assistente de direção. Eu acho que o grande trabalho mesmo aconteceu na pré, a gente visitou a rodoviária várias vezes, a gente fez teste de luz, teste de câmera. Todos os enquadramentos do filme foram fotografados antes com a máquina fotográfica digital, a gente storyboardou o trabalho todo. Então chegou lá, o Rafael, ele fez uma assistência de direção incrível, ele tocou o set, ele tocou com uma experiência já grande, que ele já tinha como assistente de direção, eu também. O Júnior pegou a fotografia super preparado, estudou pra caramba pra fazer também. Todos os departamentos, figurino, maquiagem, produção, tava todo mundo muito bem amarrado. Essa coisa que eu falo do trabalho sério, sabe? Todos os departamentos, reunião com cada um dos departamentos, todo mundo com visita de locação para saber onde vai trocar de roupa, saber onde vai ser o banheiro, onde a Renê Padilha fez a direção de produção, que é outra colega de escola aqui na FAESA também. E é isso, a gente conseguiu fazer com uma estrutura bacana, um trabalho bacana, contando só com um trabalho sério. Todo mundo, a garotada, a galera do surf, bambamã e tal, mas trabalhando sério, com uma proposta séria, e foi isso. O número de figurantes foi muito grande. Quantos eram, mais ou menos? Cara, a equipe toda devia ter mais ou menos umas 50 pessoas. Os figurantes, cara, deviam ter uns 20. Não, a equipe era maior, devia ter uns 20 a 30 figurantes ao todo. Que a gente teve uma parceria com umas escolas de teatro e tal. Vários amigos, namoradas, parentes, mãe, pai, todo mundo dando um puta suporte. E além desse monte de gente, foi na rodoviária, um lugar público, e no meio da madrugada. Como foi administrar tudo isso junto? Todo mundo virando noite, cara. Todo mundo virando noite sem ganhar nenhum real. No meio da madrugada, uma noite fria. Eu lembro que eu e o Rafael, a gente conversava pra caramba antes de filmar, porque a gente tava botando tudo que a gente tinha conquistado, construído, trabalhado, a gente tava colocando em uma noite só. Então, podia chover, podia acontecer de tudo. Eu falava com ele assim, não, Rafael, vamos acreditar que vai ser uma noite fria, uma noite gostosa, todo mundo ali encasacadinho na rodoviária, metendo bronca no trampo. E foi desse jeito, cara. Foi uma noite fria, fria pra caramba até. E com um trabalho sério e sem dinheiro, a gente conseguiu o apoio da Beta Self-Service lá em Jardim Camburi, que deu uma estrutura de alimentação bacana. Tem o Thiago do Carmo também, que tem um negocinho lá na rodoviária, que deu o cafezinho, o lanche. Então foi todo mundo juntinho, a gente tinha separado o espaço do elenco de apoio, a gente tinha o espaço da equipe, então ficou todo mundo super bem acomodado. E pra mim, um dos momentos mais emocionantes da filmagem, não sei se o Júnior lembra, foi uma hora que a gente tava rodando a cena, né? Tava o Ednardo e a Margarete ali sentado e tudo acontecendo. E tinha uns meninos de rua ali que viram a movimentação e estavam acompanhando com a gente. E eles ficavam rindo muito, vendo a história. Eu ficava olhando aqueles meninos falando, caramba, o filme já tá acontecendo aqui, né? Só de ver a mise-en-scène ali da cena, eles já riam e piravam. E foi maneiro isso. Agora vamos assistir um pouquinho do making-off do vídeo, a banda.
recentemente, que eu e o Rafael, a gente vem já discutindo, amadurecendo, procurando a gente está viabilizando o projeto. Estamos aqui no site agora, vendo aí os sonhos, a gente está fazendo fantasia dessa estrutura que a gente conseguiu através de parcerias, totalmente de forma voluntária, não existe bom, não tem cachê, vontade de estar produzindo, amor pelo sexo, tem muito tempo que nós formamos e a gente estava buscando meio que um espaço para estar mostrando o que a gente aprendeu, né, cara? Esse momento nosso pela acadêmica, fazendo um material bacana, um material já numa estrutura de mercado mesmo, e conseguimos essas parcerias também. Conseguir mostrar o trabalho deles, eu acho que é uma luta muitas vezes agora, mas as possibilidades desse pessoal está sendo bem legal, bem interessante. Está conseguindo fazer, concretizar os sonhos. Os personagens desse filme é uma pessoa que uma pessoa normal, uma mulher normal, que é proprietária, e é muito gratificante, porque como professor, eu tenho um papel da força para esses jovens que estão começando, o Zé, alguns livros, foi uma inspiração para mim, na escola, na família. Então, uma muito de orgulho. E eu mais força aquilo que está aqui atrás, de ganhar muito, fazer algo sério, e trabalhar. Faz muito tempo que ele tinha esse sonho. Ele falou, eu quero que os meus sejam o Senhor. Eu tenho responsabilidade de vocês e para semear com o Margarete, porque também é paulista, não fascinei com o Margarete. Fizemos agora do filho do leite, mas não fascinamos. E agora o filho da roça. Você também conseguiu um ônibus. Como que foi isso? A gente, na verdade, a gente conseguiu 2 ônibus e um caminhão. E tinha mais alguns carros de produção. Cara, tudo pedindo ajuda. Tudo pedindo. A gente foi lá na Itapemirim e o pessoal da Itapemirim teve uma puta atenção e ajudou a gente pra caramba, emprestou o ônibus, abriu o guichê, deixou a gente trabalhar. A gente acaba atrapalhando um pouco o movimento deles e os funcionários da rodoviária, todo mundo super amável, sabe? Todo mundo ajudando. E o Flávio Sulim, da Aviação Universitária, botou um outro ônibus, que era um ônibus de equipe, e tinha um outro caminhão da Transvitória, que é uma transportadora, que também deu tudo de graça. Tudo pedindo um projeto sério, uma reuniãozinha com um projeto sério.
você vê uma pessoa séria falando de uma maneira séria com você, a gente conseguiu tudo, cara. E quanto tempo demorou pra você editar, gravar e finalizar o filme? Depois que eu rodei, quando eu fiz esse curso, foi logo que eu tinha formado na faculdade, foi logo que eu formei aqui na FAESA, e eu já trabalhava no mercado como diretor, já no mercado de publicidade, fazia assistente de direção dos filmes bem bacanas e tal, mas eu não tinha tido ainda a oportunidade de colocar em prática tudo que eu tinha aprendido e estudado na academia. Então, quando eu formei, eu fui atrás disso, atrás de fazer um projeto bacana, atrás de fazer um filme que tivesse a minha cara mesmo, que eu pudesse colocar em prática tudo isso. E quando eu consegui juntar, estruturar, parará e fazer o filme, filmar, no outro dia, assim que eu terminei de filmar, no outro dia eu montei ele, fui pela edição, importei e montei ele. Porque ele tinha uma montagem muito linear, como eu te disse, ele foi todo storyboardado, foi filmado em cima do storyboard e foi montado em cima do storyboard. Algumas nuances de montagem e tal, mas tudo em cima daquilo. No outro dia, já com o filme, só com o primeiro corte, eu vi o filme e fiquei amarradão, adorei. Falei, caramba, fiz um filme maneiro, consegui, me deu uma sensação de caramba, eu consegui. Aí eu chamei o porteiro da produtora, que era um amigo meu, falei, assiste aqui comigo. E ele viu e riu pra caramba, adorou, hein? Aí naquele momento eu falei, caramba, fiz o filme. Só que eu não tinha feito, eu tinha gravado e feito o primeiro corte. Tinha todo o processo de trilhar, de som direto, de finalizar ele mesmo. A trilha era uma coisa que me atraiu muito ainda, porque a trilha sonora é original, tinha uma criação, tinha um processo artístico enorme em cima, por causa da música e parará. E eu trabalhei isso com o Marcos Troncoso durante um tempo, voltamos pro estúdio, gravamos essa trilha. Cara, quando eu terminei a trilha e terminei essa montagem, a montagem ficou pronta, a trilha ficou pronta, eu abandonei o trabalho. Eu falei, pronto, consegui concretizar o meu objetivo, quero fazer um filme. Eu não consegui mostrar ele pra ninguém, mas o meu objetivo não era mostrar o filme, era fazer, eu queria... Claro que eu estou muito feliz agora de estar finalizando, de estar aqui conversando com vocês, de estar mostrando pra lá, mas não era muito o meu objetivo. Então, depois que o filme foi montado, trilhado, tudo, ele ficou parado muito tempo. Até que agora, depois de 4 anos, minha mãe veio com uma proposta linda, pegou meu filme e falou, seu filme está pronto, ele é assim, não tem crédito, tem esse buraco aqui no meio mesmo, parará. Eu falei, é assim. Ela falou, então tá bom, então eu vou lançar o seu filme desse jeito que ele tá aí, pelas metades. Eu falei, pode lançar, ele é um protesto quando a falta de orçamento, ele vai ficar inacabado mesmo e tal. Aí ela veio, eu moro lá no Rio, ela veio para Vitória e fechou o cinema e começou a viabilizar 1000 coisas que quando eu vi aquilo tudo acontecendo, eu falei, caramba, eu não posso chegar lá agora com o filme pela metade, vou realmente finalizar para, minha mãe tá fazendo isso tudo por mim. Foi aí que, com esse incentivo da minha mãe, eu fui lá e realmente finalizei ele e lancei agora, depois de 4 anos dele filmado. Foi essa falta de estímulo mesmo, de achar que ele estava pronto, porque os créditos, aquilo não me motivaram, não sei, coisa maluca mesmo. E pra você que fez o vídeo, qual é o significado dele? Cara, pra mim, eu acho que o vídeo, ele significou alguma coisa, o conteúdo da narrativa dele significou quando eu tomei a banda, quando eu li o roteiro a primeira vez, quando eu li a historinha, que nem era, na verdade era uma perua muito estereotipada, mulher com cabelão e tal, no aeroporto, e um garotão maluco. Quando eu li essa história da perua com um garotão maluco, ali eu tomei a banda, ali o filme significou pra mim. Que é essa coisa de, putz, ter mais atenção nas pequenas coisas do dia a dia, nas pessoas que estão ao seu redor, ter cuidado com essas pequenas coisas. Depois, eu queria passar esse mesmo sentimento que eu tive lendo, eu quis passar para outras pessoas, aprofundando um pouco mais, trazendo personagens um pouco mais reais, né, para essa banda ser mais forte. Eu tentei potencializar essa banda, mas eu acho que a história fez sentido para mim quando eu li ela a primeira vez. Depois eu trabalhei muito tecnicamente em cima disso, entendeu? Foi um processo. Ele é um filme de nuances, ele é um filme delicado, ele é um filme, mas ele é tecnicamente construído, ele é feito toda a partir de técnicas que eu aprendi estudando. Ele foi fotografado, sabe? A nuance ela é feita tecnicamente, enfim, é isso. E você pretende mandar esse vídeo para algum festival?
Cara, eu pretendo. Eu acabei de mudar ele pro Vitória Cinevídeo agora, ele não foi selecionado, fiquei super triste. Já é o terceiro trabalho, fiz até um protesto aqui. Terceiro trabalho meu que não é classificado. Os outros eu ganhei até, depois de não ser classificado no Vitória Cinevídeo, eu mandei para outros festivais, ganhei prêmios e tal. Fiquei feliz e tal, mas, enfim, Vitória Cinevídeo para mim é a grande vitrine, é o festival da minha cidade, que me frustrou um pouco. Mas eu vou mandar sim, eu vou mandar para outros. Tão legais quantos, mas Gramado, sei lá, mas eu queria mesmo era Vitória Cinevídeo, cara, que pra mim é o da minha cidade, é o da minha terra. Mas vamos ver, vou produzir outras coisas pra continuar mandando. E vou participar de outros, vou mandar aí pra onde puder mandar, eu vou mandar. Obrigado e boa sorte com o seu vídeo. Obrigado, cara, valeu. Um dia, eu estava na minha casa, no oceano, num barquinho sem remo. Aí eu estava assim, aí de repente o Senhor falou comigo, vai no Sebrae. Eu peguei meu material, caminhei para o Sebrae. Aí encontrei uma menina maravilhosa chamada Juliana e ela me deu os remos. Aí me mandou para Colatina, lá na Itapina, dar esse curso. E aí a Faesa soube, me chamou. Tem que ter vontade de aprender, coragem, garra, e quanto menos souber, melhor. A vida é um hospital onde quase tudo falta. A vida é um hospital onde quase tudo falta. E por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. E morrer é que é ter alta. Eu sou de uma família que veio do Vale do Jequitinhonha. E eles veio assim, buscar terra fértil aqui, porque o vale já estava muito devastado, não tinha mais mata. Então acho que isso tudo me fez a buscar fazer esse trabalho com reaproveitamento, né, da natureza. Quando eu adquiri esse terreno aqui, comecei a recolher material, pedacinho de madeira na serraria que jogava fora. Foi 2 anos fazendo aqui. Eu acho que eu estava tomado por uma força maior, porque eu nunca vi carregar tanta pedra na minha vida para fazer essa casa. Sim, minha arte é a vida após a morte, porque a gente pega tudo aquilo que foi morto e transforma assim. Derramei minha saudade. O Bitola está de volta e agora no nosso quadro Cinema no Tema, vamos falar sobre cegueira social. As relações humanas são matéria-prima para o cinema. A sobrevivência do homem na sociedade é o ponto de partida para inúmeras questões. O desequilíbrio dessas relações gera diversos resultados. O acúmulo de problemas deu origem a uma série de filmes que retratam a cegueira social. Boomer! Oh, crap! Hey, what are you guys doing? Just get the fuck out of here and don't come back. Some heavy shit's going on. What are you doing? No filme Elefante, 2 pessoas ignoradas pelo seu meio social tomam uma atitude extremada. Assassinam 14 colegas e um professor em pleno ambiente escolar. Essa é a trama central de Elefante, do diretor Gus Van Sant, que retrata de forma ficcional a tragédia que ocorreu em 1999 na Columbine High School, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Em 2002, Michael Moore retratou o mesmo tema em Tiros de Columbine,
que lhe rendeu o Oscar na categoria de melhor documentário. Fuck. Anyway, Mr. Luce, whatever. You know there's others like us out there too. And they will kill you if you fuck with them like you did me and Jerry. Com referências visuais a videogames, o cineasta usa uma câmera contemplativa que observa o cotidiano dos alunos, da hora em que eles chegam até o momento do crime. Acompanhamos os tipos tradicionais das escolas americanas: a gostosona, a menina feia, o atleta. É apresentado um panorama fragmentado do dia a dia dessas pessoas, recortes da vida de cada um. O título do filme tem inspiração em um documentário irlandês homônimo dirigido por Alan Clark, em 1989, que tem como tema a violência entre jovens. Gus Van Sant achava que a inspiração do diretor irlandês era uma parábola budista, onde pessoas cegas tocam parte aleatória de um elefante e acham que compreendem a natureza do bicho. Na verdade, o diretor irlandês tinha a imagem de um elefante no meio de uma sala de estar, algo difícil de ignorar, com um problema que retrata no seu longa-metragem. Mesmo assim, Gus Van Sant associa seu filme à parábola budista, uma história de cegueira total, onde o olhar não alcança além do umbigo. Até 1993, Steven Spielberg havia provado ser um mestre do entretenimento, mas ele ainda não figurava entre os maiores da história. Faltava uma obra de poder dramático que o separasse dos demais. O filme Império do Sol e A Cor Púrpura comprovaram suas limitações. Sua tendência em exagerar na pieguice era seu maior defeito, até que ele realiza que é para alguns sua obra-prima. Em um cenário de morte e violência, ele encontra a esperança. Na figura de Oskar Schindler, ele descobre a humanidade durante a guerra. A cegueira da nação alemã não impede Schindler de abrir os olhos. O despertar dele acontece na emblemática cena da menina de vermelho. O vestido da menina é a única cor que vemos durante todo o filme. Por fim, o trágico destino daquela criança é marcado naquele vermelho inesquecível, observado de longe por um incrédulo Schindler. Essa observação de longe é o que conduz o filme Janela Indiscreta, um dos clássicos do diretor Alfred Hitchcock. É uma história de um fotógrafo de jornal que está incapacitado devido a um acidente de trabalho, no qual quebrou a perna. Por não ter nenhuma ocupação em mente, Jeff, interpretado por James Stewart, resolve observar a vida de seus vizinhos através da sua janela.
Ele, assim como quem está assistindo ao filme, observa com voyeurismo o dia a dia das pessoas que existem por trás das janelas e acaba descobrindo detalhes sobre seus vizinhos que antes não passavam de meros figurantes na vida dele. Na proporção que seu interesse por eles aumenta, seus problemas pessoais vão ficando de lado, como seu relacionamento com sua noiva, que está em uma situação difícil. Lisa, a noiva, é interpretada por Grace Kelly, uma das divas de Hitchcock. Mas tudo se torna mais intenso quando ele passa a desconfiar que um de seus vizinhos tivesse matado a própria esposa. Usando suas câmeras e lentes de longo alcance para melhor observar, Jeff passa a viver em função de desvendar este mistério. Um outro clássico, Poderoso Chefão Parte 2, é uma das poucas continuações que mantiveram a qualidade e o prestígio do primeiro filme. A história de Michael Corleone, contada na trilogia, é talvez a mais prestigiada de todos os tempos. A história tem conflitos internos que comprometem duas famílias. Uma que representa os negócios que envolvem duas gerações e outra que é representada pela esposa e filhos. A história da ascensão de Vito Corleone ecoa no presente vivido por seu filho. Michael, you say you love me, and then you talk about allowing me to leave. There are things that have been going on for years between men and women that will not change. You've become blind, Michael. Blind to what? Look what's happened to us, Mike. My God, look what's happened to our son, Michael. Nothing's happened to us. Don't tell me nothing. Anthony's fine. Anthony is not fine. I don't want to hear about it. You will. I don't want to hear about it. Anthony's I don't want to hear about it. I don't want to hear about it. Michael Corleone, personagem vivido por Al Pacino, perde o equilíbrio entre trabalho e família. A crescente angústia da sua mulher passa despercebida. A teia de intrigas envolvendo seus negócios o impede de enxergar seus problemas particulares. A máfia, aqui chamada de família, cega Michael Corleone. Em seu ápice, Michael corrompe seus valores. Ele mata o irmão mais velho após saber da sua traição. E sua mulher, vivida por Diane Keaton, se cansa da vida corrompida do marido. A cegueira de Michael Corleone impede ele de enxergar o aborto cometido por sua mulher. You and I will go on. Oh, Michael. Michael, you are blind. It wasn't a miscarriage. It was an abortion. An abortion, Michael. Just like our marriage is an abortion. Something that's unholy and evil. I didn't want your son, Michael. I wouldn't bring another one of your sons into this world. It was an abortion, Michael. It was a son, and I had it killed because this must all end. I know now that it's over. I knew it then. There would be no way, Michael. No way you could ever forgive me. Not with this Sicilian thing that's been going on for 2,000 years. Oh! Notou algo de errado nessa cena? Não? Então vamos observar novamente. Ah, larga de ser idiota! Para de fazer escândalo, por favor. Eu faço o que eu quiser e você fica calada. Você não pode falar desse jeito Falo comigo. do jeito que eu quiser, do jeito que eu quiser. Ai! Ao contrário do que se parecia, essa é uma das formas de violação explícita dos direitos humanos. Pelo menos uma em cada 3 mulheres sofre violência física, sexual, psicológica ou alguma outra forma de abuso. Denuncie a violência. Sou uma mulher sozinha, assim. Preciso de homem pra me julgar, pra tomar conta de mim. Sou independente, eu tenho a minha vida.
trabalho com filme, sabia? Tá bom pra você? Com filmes. Já vi todos os filmes que foram feitos. O filme A Dona da História é uma produção brasileira que tem no elenco grandes nomes, como Marita Severo e Antônio Fagundes. É uma comédia romântica que fala sobre o curso que a vida das pessoas tomam e como, às vezes, perdemos o controle sobre ela. A trama se desenrola a partir do momento em que a personagem principal, Carolina, entra em crise em seu casamento, devido ao fato de achar que tinha caído em uma rotina e perdido os sonhos e a própria identidade. A protagonista é mostrada em duas fases da vida, com 18 e com 48 anos. E durante o filme, as duas Carolinas se encontram. E esses encontros, eles mudam os acontecimentos e o rumo da vida delas, trazendo novos fatos para a história. Você nem imagina. Conta. Fui 2 vezes à Foz do Iguaçu. E? 2 vezes à Foz. Sim. 2 excursões maravilhosas. Sie liebt dich nie. Hätte ich nie geliebt. Und du tust auch nur so, als ob. Sei doch froh, dass sie mich vergessen haben. Endlich bist du frei. Ich möchte auf der Stelle sterben und dann immer weiterleben, hat sie gesagt. Soll sich doch seine Almosen. 2 anjos perambulam em uma Berlim pós-guerra. Eles confortam a solidão e as lamentações de homens e mulheres. Eles presenciam desde a falta de comunicação de uma família ao isolamento de uma criança. Immer nichts Vernünftiges im Fernsehen. Um euch in der Zeit auszukennen. Ihr stolpert über eure Farben und seid nie pünktlich. A tristeza das emoções humanas desperta a paixão pela vida. Os sentimentos banais aos olhos comuns comovem um dos anjos. O cotidiano que cega o ser humano desperta a curiosidade nele. O diretor alemão Wim Wenders, um dos representantes do novo cinema alemão, capta a beleza do sentimento humano. Sentimentos que só são enxergados pelos olhos dos anjos. A sua privação das emoções é o que nos faz abrir os olhos. Es ist herrlich, nur geistig zu leben und Tag für die Ewigkeit von den Leuten rein was Geistliches zu bezeugen. Aber manchmal wird mir meine ewige Geistesexistenz zu viel. Ich möchte dann nicht mehr so ewig drüber schweben. Ich möchte ein Gewicht an mir spüren, das die Grenzenlosigkeit an mir aufhebt und mich erdfest macht. Ich möchte bei jedem Schritt oder Windstoß jetzt und jetzt und jetzt sagen können. Und nicht wie immer seit je und in Ewigkeit. Considerado uma das melhores produções de ficção científica dos últimos tempos, a trilogia Matrix combina efeitos especiais originais com uma história muito bem elaborada. Dirigido pelos irmãos Wachowski e estrelado por Keanu Reeves, o filme foi sucesso de público em todo o mundo. No filme, as pessoas não vivem. Elas apenas são parte de um programa de computador que simula a vida, a Matrix. Enquanto isso, os humanos permanecem em estado de coma e são usados como fonte de energia das máquinas. Isso faz o público refletir sobre quando a sociedade pode estar exercendo o mesmo papel, o de integrante de um sistema, e ao mesmo tempo que seguem sua rotina sem se queixarem, vão perdendo o controle de suas vidas. The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters, the very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system, and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it. No início do filme, somos apresentados ao hacker Neo, vivido por Keanu Reeves. Ele é um dos poucos que desconfia do mundo que o cerca. Por isso, Neo acaba sendo acordado por um grupo de pessoas que conseguiu se libertar, e o objetivo deles é libertar o resto do mundo, incluindo os espectadores. Mas talvez nenhum filme recente tenha sido tão contundente na sua abordagem dessa cegueira social.
Ensaio sobre a Cegueira foi dirigido por Fernando Meirelles, o premiado cineasta de Cidade de Deus. O filme é a adaptação da obra do escritor português e prêmio Nobel José Saramago. Esta foi a primeira vez que José Saramago vendeu os direitos de uma obra para uma adaptação na tela grande. O filme, que abriu o Festival de Cannes de 2008, conta a história de um país dominado por uma epidemia, onde de um momento para o outro, os moradores passam a não enxergar. Estes moradores são tomados por uma cegueira branca e rapidamente são isolados pelo governo em um sanatório. A única pessoa não contaminada é a mulher do médico, personagem da atriz Julianne Moore, que se finge de cega para acompanhar o marido. Os personagens não têm nomes e são conhecidos como o médico, a mulher do médico ou o primeiro cego. A cegueira da história é usada como metáfora para falar do descaso com que o ser humano é tratado e nos faz questionar como o diferente é rapidamente isolado, como a mudança nos faz agir de forma inesperada. A perda de algo quase tão comum, no caso a visão, faz com que o lado mais primitivo do ser humano aflore e, ao invés de solidariedade, o que acontece é o abuso de poder. Hola. Hola. So, it's been like a week or so, and you people have nothing left to offer. So at War 3, we came up with a new plan. Bring us your women. Women for food. Um dos destaques do filme é a corajosa fotografia comandada pelo uruguaio César Charlone, responsável também pelas imagens de Cidade de Deus. Ele opta por retratar com nitidez proporcionalmente inversa a cegueira do filme. Fernando Meirelles, em parceria com César Charlone, construiu um filme de cenas belíssimas, dentro de uma história forte, difícil e desumana. And for the length of the song, the kingdom of the blind shrank to the circle of an AM radio. O Bitola de hoje acabou. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, mande um e-mail pra gente. bitola@faesa.br. Até o próximo programa e tchau! Vão te dar os brinquedos que precisa pra não ver o que o mundo inteiro pode mostrar. Vai querer tudo aquilo que foi dito ser fundamental pra que leve uma vida normal. Não vou mais deixar me levar por um deserto sem cor. Quero os desvios da rotina. Se for pra ficar, deixe estar, porque eu levo essa casa sempre pra onde quer que eu vá. Quem vai te dizer onde deve ir? Quem vai te vão te dar um trabalho e um jeito de viver sem entender direito porquê. Vai gostar de tudo que vê, porque o ideal e o interessante é o comercial. Não vou mais deixar me levar
rotina. Se for pra ficar, deixe estar, porque eu levo essa casa sempre pra onde quer que eu vá. Quem vai te dizer onde deve ir? Quem vai te dizer o que deve ouvir? Não vou mais deixar me levar por um deserto sem cor. Quero os desvios da rotina. Se for pra ficar, deixe estar, porque eu levo essa casa sempre pra onde quer que eu vá. Quem vai te dizer onde deve ir? Vai te dizer o que deve ouvir? E se você tem muito a dizer, porém ninguém quer escutar, e tá cansado de tentar entender o que ninguém quer explicar, o seu negócio é o rock and roll, so keep rock, satisfy my soul. O que você precisa agora então é o tal do rock and roll. E você corre, sempre tenta, faz e nunca fica pra trás, mas não aguenta mais alguém te dizer você é lento demais. Então se entregue ao rock and roll, so keep rock, satisfy my soul. E seus braços e se entregue, irmão, ao grande rock and roll. Continue o seu caminho em paz ao som do rock and roll. E não se deixe xingar por coisas que você escutou. Mantenha viva a chama do nosso velho e grande rock and roll. Mm-hmm.